Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje conversaremos sobre as minhas leituras favoritas de 2025. Desde 2024 eu estou passando por um problema ocular. Eu tive um descolamento de retina do meu olho direito, então eu me tornei uma pessoa monocular. Inclusive tem uma página do Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, é o Brasil Monocular, onde esse assunto é muito bem abordado, então dispensam quaisquer explicações minhas aqui, porque esse vídeo, o propósito dele é a gente falar sobre livros. Então, se vocês quiserem posts esclarecedores sobre o assunto, eu sugiro a vocês que acompanhem essa página. É uma questão de saúde pouquíssimo falada, porque nós fazemos parte da população de PCD, né? Pessoa com deficiências, deficiências invisíveis, porque ninguém olha e diz que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Porque é uma deficiência invisível, mas que causou em mim consequências devastadoras e irreparáveis. Noção de espaço, profundidade, distância. Para mim, que sou uma motorista habilitada, isso é significativo. A questão da reabilitação é dificílima, porque isso aconteceu na minha fase adulta. Inclusive, dessa página, eu coloquei lá no meu perfil do Instagram um destaque, né, das postagens que eles fazem com as quais eu me identifiquei e que explicam muito bem tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou vivendo. Então, isso aconteceu em 2024. E eu, claro, fui no Hospital do Olho, um hospital particular que a gente tem aqui na nossa cidade, um excelente hospital. Então, eu fiz todos os exames, eu tenho laudos, diagnósticos, opinião médica e, enfim, né? Eu recebi esse diagnóstico dia 11 de janeiro de 2024 e desde então a minha vida se transformou radicalmente. Tudo se tornou bem complicado, bem difícil, concentração, leitura, enfim. E aí eu tentei levar, né, porque a gente fica assim, não vou preocupar ninguém, não vou comentar, o meu canal é literário, né, as pessoas... Você não quer preocupar as pessoas, né, trazer um assunto que não tem nada a ver, mas faz parte porque me prejudicou muito. Eu tentei levar, né, 2024, eu tentei ali, não deu, 2025 foi um caos, né, eu consegui ler 14 livros, foi o recorde de quantidade mínima de leitura, até hoje, aqui no canal. Abandonei 8 livros, eu falei, não, então agora é hora de eu conversar com o pessoal sobre o que está acontecendo comigo, porque isso alterou a minha vida drasticamente. É um canal literário, eu não estou dando conta, então estou compartilhando com vocês, estou super confiando no apoio de vocês. Continuem aqui comigo, tenham paciência. Não sei quando a vida voltará ao normal e se voltará ao normal. De acordo com as opiniões médicas, ela não volta. Mas vamos recomeçar e ressignificar. E aí eu conto com o apoio de vocês. Continuem me apoiando, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. Me ajudem para a gente bater aquela meta dos 3.000 inscritos. Vou deixar todos os links dessa página que eu mencionei, dos vídeos, meus links de associada da Amazon, links dos livros, os vídeos, enfim, vou deixar todas as informações aqui embaixo para vocês no box de descrição e fixado no primeiro comentário. Uma introdução enorme, mas tenham paciência e continuem por aqui. Desde já fica registrado o meu muito obrigada. Bora lá, gente. Eu tentei organizar isso aqui numa ordem, mas cada livro para mim aqui foi único. Então eu falei, quer saber? Não tem como. Não dá para comparar um livro com o outro, são temáticas diferentes. São os meus 8 livros favoritos das minhas 14 leituras e vamos começar com Damas Mortais, de Jennifer Wright. 40 perfis letais de verdadeiras assassinas. É uma edição caprichadíssima. Uma mega edição, ó, tem essa seção aqui do Daily Crime, onde a gente tem recortes sobre episódios históricos, leis, movimentos sociais, manifestações, coisas que aconteceram na época relacionadas às mulheres, aos direitos, às leis, questões constitucionais. E temos os 40 perfis biográficos dessas mulheres que fizeram história. São 40
assassinas. A gente tem notas. E foi um livro daqueles, são mini biografias, uma página e meia ali, no máximo 2, sobre mulheres, conforme o subtítulo diz, assassinas letais. Só que a gente tem aqui as sádicas, claro, aquelas que foram lá e cometeram crimes por cometer, mas nós temos aqui as mulheres que se defenderam. Se a gente der um Google, nós vamos constatar que 2025 foi o ano com o maior índice de feminicídio no Brasil. E quando a gente lê um livro com 40 mulheres reagindo, decidindo, tomando atitudes, fazendo escolhas drásticas, sim, mas escolhas em relação à própria vida, à liberdade, ao seu direito de ir e vir, direito ao seu corpo, porque a gente vai ter aqui histórias de mulheres estupradas, então elas vão agir em legítima defesa. Esse livro é um livro que incentiva, é um livro que eu li, que eu virei as páginas, um livro que quando eu precisava parar, eu sentia assim, puxa, e eu ficava ansiosa por retomar a leitura, por ver o que o próximo perfil ia me contar, e eu digo para vocês, vale muitíssimo a pena, é uma leitura excepcional, 235 páginas, fala sobre mulheres corajosas, agindo, decidindo, tomando atitude e fazendo diferença na própria vida. Indico demais para vocês. O próximo livro, da Amanda Montel, é um livro, gente, temos aqui 276 páginas. Leia esse livro uma vez que seja na sua vida. Por favor. Eu fico imaginando um livro desse na mão de uma youtuber com muitos seguidores. Porque eu sou pequenininha, né, gente? Mas você imagina num perfil aqui do YouTube com 500 mil de seguidores, 200 mil, 300 mil seguidores, e esse livro sendo indicado. A revolução que esse livro não vai fazer na mente das pessoas, porque é um livro que precisa ser lido. Cultos. A linguagem secreta do fanatismo. Gente, vai falar de tudo, porque a intenção da autora é trazer N exemplos para não parecer que ela é contra a política, ela é contra a religião, não, ela não é contra nada nem ninguém. Ninguém presta, não. Todo mundo é perverso, não. Todos agem de manipulação e maldade, não. A questão é, abra seus olhos, sua mente e tenha filtro. Observe. Faça uma leitura do que está acontecendo ao seu entorno, do que estão falando com você, a forma como te tratam. Até que ponto é saudável o que está acontecendo, a forma como estão comunicando com você e até que ponto as pessoas estão te manipulando. Já parou para pensar? Por exemplo, eu estou no meu lugar de fala, eu sou uma mulher cristã. Então, marca-se uma reunião, um evento. É um evento XY. E aí você não é avisado que nesse evento teremos a presença de um político. Quando você está lá no evento, achando que o evento é voltado para X, chega um político. Não parece que você está sendo manipulado nas entrelinhas? Porque se te avisassem que o político estaria lá, você iria? Eu iria? Eu não iria. Eu não vou sair da minha casa para ouvir político falar. Eu não quero blá, 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 discurso. Eu quero atitudes de quem vai fazer a diferença. Quem faz a diferença não fica falando muito, toma atitudes. Só que quando essas reuniões cristãs, com um propósito X, na hora H, apresentam para você um político, e o discurso anterior é, nós não nos envolvemos com política. Não parece uma manipulação? Porque ninguém te avisou que ia ter um político ali. Mas quando você chega lá, tem um político. Ou às vezes até 2 ou 3. Entende? Então ela vai falar de política, ela vai falar de religião, ela vai falar de pirâmide, de crossfit, de grupo de pedal, de alcoólicos anônimos, de grupos de vendas, de marketing multinível, de yoga. Por quê? Ela quer que você entenda N lugares, N situações onde a manipulação pode acontecer.
seitas, religiões, grupos cristãos, igrejas. Gente, enfim. Leia esse livro, por favor. Você pode estar sendo manipulado, enganado, usado por alguém e não percebeu. Favoritadíssimo. Um outro livro favorito. Gente, que livro. Que livro, que livro, que livro. Um livro maravilhoso. Gente, vamos lá. Do Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Quem é o jovem poeta? Franz Xavier Capuz. A gente tem uma outra edição aí no mercado, vou deixar aqui a capinha para vocês, onde temos somente as cartas do Rilke. E essa não, a gente tem a troca de cartas. E aí eu preferi essa porque eu queria entender. Eu falei, quem é esse fã? Né? O que ele escreveu nessas cartas que motivou o Rilke a responder? A gente tem um jovem na carreira militar, e ele, em alguns momentos, vai falar sobre ideação suicida, porque ele se sente muito triste, muito solitário, ele não tem paciência, ele está estressado com tudo que acontece, a vida é muito ruim. Ele fala muito de solidão. E aí o Rilke vai responder para ele com tanta sabedoria da sua própria experiência de vida, que deixa de ser uma simples troca de cartas e passa a ser quase que um manual de vivência diária. Porque, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui, dentre as muitas cartas, nessa edição, página 103, o Rilke vai responder para ele, porque ele está na carta anterior, né? Falou que está impaciente, inquieto, essa solidão, essa inquietude, sabe? Parece que tudo está sem sentido, e a inquietação me assola, a solidão me faz sofrer, quase me perdi, a minha infância foi envenenada. Ele está ali desabafando para Rilke. O que Rilke vai responder para ele? Página 103. Se fosse possível vermos para além do nosso conhecimento e ainda um pouco mais além das obras prévias da nossa suposição, talvez suportássemos as nossas tristezas com mais confiança do que as nossas alegrias, pois elas são os momentos em que algo novo se instalou em nós. Olha só, algo desconhecido. Nossos sentimentos emudecem em preconceito tímido. Tudo em nós se retrai. Surge um silêncio. E o novo, que ninguém conhece, fica bem no meio desse silêncio. Ó. Eu rabisquei muitíssimo a minha edição. É um livro, temos uns textos de apoio aqui ao final, temos notas de rodapé, mas é um livro que me emocionou muito, me fez pensar muito, porque quem em algum momento da vida nunca se sentiu ali solitário, inquieto, angustiado, buscando respostas? E esse livro, ele não traz essas respostas prontas, mas as experiências do Rilke, que ele compartilha com o jovem poeta, acabam gerando em nós identificação. É isso. Essa questão de que algo novo se instala. É como se no meio do caos, esse caos produzisse um download de algo novo em nós. É como se um leque se abrisse. Gente, maravilhoso, 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 maravilhoso. O próximo tem vídeo recente aqui no canal onde eu falo sobre outras leituras. E ele, de Clarice Lispector, Água Viva. O engraçado é que enquanto eu lia esse livro, em muitos momentos eu lembrei desse. Ela vai falar algumas coisas que não são exatamente a mesma coisa, mas ela fala, por exemplo, dessa emergência, da solidão, da importância desses momentos da solidão. E esse livro aqui, ele não tem enredo. Eu falo no vídeo de leituras isso. É um livro que é como se fossem aforismos. São pequenas frases, pequenos blocos únicos, individuais, que às vezes não tem nada a ver com o anterior ou com o próximo, mas que tem uma mensagem única e eles precisam ser lidos dessa forma.
de maneira única. E a Clarice vai compartilhando com a gente seus devaneios, literalmente como água, gente. Vocês já viram a água ter um padrão? A água, ela não tem um padrão. A água é assim. Não, a água é água. Ela flui, ela derrama, ela jorra, ela borbulha. Não é água parada, é água viva, sabe? Quando a gente lê esse título, Água Viva, é um livro que faz pensar exatamente nisso. A água, ela se adapta a uma forma quadrada, a um copo redondo, a uma garrafa, a forma de uma grande panela, um tacho. Se ela é derramada, ela se espalha. Imagina nessa coisa da água viva, que sacia, que flui, que rompe, que é livre. Então, quando a gente lê esse livro, a gente tem que ter principalmente esse título em mente. É isso. Eu falo mais lá no vídeo, vou falar muito aqui não, senão o vídeo vai ficar enorme, porque eu falo bastante lá no vídeo de leituras sobre esse livro. Maravilhoso. Gente, eu aprendi a amar Clarice. Qual será a minha próxima leitura? Aguardem cenas dos próximos capítulos. O próximo favorito, inclusive os dois próximos favoritos, tem temáticas parecidas. Eu estou falando de Franz Kafka, Carta ao Pai. É um livrinho de 86 páginas. Essezinho aqui de Clarice Lispector tem 93. São livros curtinhos, todos eles. E ele vai falar aqui, o Kafka, ele está escrevendo essa carta para o pai. Então, ele está falando. É a perspectiva dele. Só que ele, em alguns momentos, nessa carta, ele vai apresentar um pouco da personalidade do pai. Esse pai de porte grande, imponente, que causava um certo temor, que a sua presença apenas inspirava um certo incômodo, né? Ele se sobressaía, ele se destacava não só pela personalidade forte, mas pelo estereótipo. Era um pai um tanto que incompreensivo. Não sei, eu acho que eu precisaria reler esse livro, porque esse livro mexeu comigo por essa questão dessa personalidade desse pai, que manipulava um pouco ali, atropelava um pouco a personalidade passiva desse filho, porque ele vai dizer aqui que às vezes ele ficava com medo, ele tinha medo de decidir, ele tinha medo de reagir, ele tinha medo de fazer escolhas. Mas esse livro, ele mexeu comigo. Foi um livro que eu li rapidamente, reli alguns trechos, e a gente tem esse Kafka, esse relacionamento desse pai com esse filho, essa carta, essa manipulação, esse atropelar de relacionamento. E eu acho que é um livro que todo pai e todo filho deveria ler em algum momento, porque tem lições aqui profundíssimas que merecem ser debatidas, destacadas, enfim. É um livro curtinho, é um livro profundo, eu recomendo demais para vocês. Próximo favorito, agora nós estamos aí, digamos, no nosso top 3, um livro de 222 páginas, do Jon Krakauer. Gente, se algum nome estiver sendo pronunciado incorretamente, por favor, me desculpem, né? Mas está aqui, Na Natureza Selvagem, a dramática história de um jovem aventureiro. Esse ônibus aqui na capa, ele é um spoiler sobre o que você vai encontrar aqui dentro. E a gente tem a experiência desse jovem, o jovem Chris, que está na faculdade, vai se formar, está obediente até então, tudo certo. Mas aí ele tem um histórico com esse pai. Esse pai, o casamento com a mãe dele não dá certo, rola ali um problema,
né? Ele trai a mãe, tem um ressentimento, ele guarda esse ressentimento do pai de forma muito pessoal. E aí, a minha análise do livro é o seguinte: a atitude dele de botar uma mochila nas costas e ir pro Alasca é meio que tipo assim: você não fez o que você quis da sua vida, não abandonou a minha mãe, não feriu a minha mãe, então agora eu vou te ferir. Eu vou virar as costas para você e eu vou tomar decisões em relação à minha vida, porque é a minha vida, assim como você fez, eu também vou. Parece que ele está querendo dar uma resposta no pai, só que ele dá essa resposta de forma muito inconsequente, porque ninguém vai para o Alasca com uma mochila nas costas, somente, sem equipamentos, sem roupa adequada, sem treinamento adequado, sem conhecimento prévio, né? E aí a gente vai acompanhar, né? Porque esse ônibus aqui, tá? É um spoiler. Só vou dizer para vocês que essa viagem, essa empreitada não vai dar certo. O final é trágico. Mas é um livro que fala sobre essa aventura. Mas a gente vai lendo e a gente vai descobrindo que tem uma raiz de amargura. Tem um pano de fundo. Tem um filho ferido. Tem um pai que errou com a mãe dele. E ele pega aquilo para si de forma muito pessoal. O erro foi com a mãe. Mas ele sente como se o erro tivesse sido com ele. Ele acha que ele precisa, nas entrelinhas você percebe que ele tem a necessidade de confronto, de resposta. E dá muito errado. Esse livro fala sobre causa, consequência, sobre ação, reação, atitude, escolhas. Sobre o quanto nós precisamos ponderar sobre o que a gente vai fazer ou não com a nossa própria vida, porque às vezes a gente se sente provocado e fica no afã de dar uma resposta e pode dar errado. É isso. Recomendo muitíssimo. Vamos lá. O penúltimo, Segunda Guerra Mundial, claro. O Pianista. Gente, tem aqui 271 páginas. Vladislav Spielmann. É um livro emocionante sobre esse musicista, é um pianista. Para quem não sabe, eu sou tecladista amadora, mas sou. Então, ler esse livro gerou em mim uma identificação muito grande, porque dentre as muitas situações aqui, porque a gente está na guerra, ele vai ver a família se perder, ele vai, em alguns momentos, achar que ele tem responsabilidade de salvar todo mundo. E isso vai produzir nele um peso muito grande, uma culpa muito grande, uma angústia muito grande, um dilema muito grande, um risco muito grande. Mas a gente tem o lado pianista. E aí, em alguns momentos, ele vai falar que ele passou horas e horas a fio treinando mentalmente as músicas, o movimento das mãos, né, as teclas, como que ele fazia. Num determinado momento, ele vai encontrar um piano, ele vai encontrar um soldado alemão, que vai ser peça fundamental na vida dele. Ele vai falar sobre os dilemas da ausência de comida. Vai falar sobre estar escondido entre escombros, num telhado, no meio da neve, em plena solidão. Gente, que livro! Ele tá no gueto. Ele tá sozinho. Ele chega a ficar 5 dias sem comer. É um livro profundo, emocionante. Num determinado momento aqui a gente tem uma peça de piano que vai ser executada. E aí eu aconselho vocês, quando estiverem lendo esse livro, a ir no Google, pesquisar essa peça de piano e dar uma pausa na leitura e coloca essa música para tocar, por favor, porque isso traz um significado imensurável, maravilhoso. E por último, né, ou em primeiríssimo lugar, ainda não sei, porque eu acho que cada um aqui é único, não dá para comparar um com o outro, da Sylvia Plath,
A Redoma de Vidro. É um romance, o único romance da Silvia, 274 páginas. A gente está num livro publicado em 63. A gente tem a Esther, que é uma estagiária numa revista famosa de Nova York. Tudo isso se passa num verão. Ela está em busca da sua identidade como mulher. A história vai culminar num episódio de um hospital psiquiátrico, onde ela é tratada com terapia de eletrochoque. Então, em alguns momentos aqui, nós teremos ideação suicida, confusão mental. Essas sessões de eletrochoque sendo compartilhadas com a gente, sensações, consequências, efeitos colaterais, enfim. É um romance com veias autobiográficas da Sylvia Plath. E é um livro... Por que eu favoritei esse livro? Por que eu me identifiquei com esse livro? Talvez o que eu vou falar aqui vai soar pesado demais, mas ele é real. O que eu vou falar aqui é real. Quando nós estamos lidando com uma pessoa com uma doença física, parece mais fácil empatia. Tadinha, tá com um câncer. Entende? É pesado, mas é real. Tadinha, tadinho, tá com uma doença XY. Tadinha, tadinho, vai ter que fazer uma cirurgia grave. E quando a gente depara com uma pessoa doente emocional, bipolar, depressiva, crise de ansiedade, transtornos, sejam eles quais forem, a pessoa é mimizenta. É culturalmente corriqueiro e aceitável esse tipo de comentário. Ah, ela é uma mimizenta, ela tem tudo para ser feliz. Ah, ela está reclamando de barriga cheia. Ah, ela é isso. Ah, o fulano é aquilo. E a pessoa que está nesse transtorno, dentro desse vórtice emocional, dessa doença, porque é uma doença, ela às vezes tem receio de se abrir, de desabafar, de compartilhar sua dor, de conversar com alguém ou até de pedir ajuda. Porque ela tem tudo para ser feliz, ela está reclamando de barriga cheia, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é saudável, ela tem uma família, ela tem um trabalho e se esquece da tricotomia natural da qual nós somos constituídos, corpo, alma e espírito. Então esse é um livro que faz você olhar para o doente emocional, para o doente mental, no sentido de depressão, ansiedade, bipolaridade, etc., com outros olhos. Porque a pessoa está vivendo um dilema, a pessoa está doente, ela está precisando de ajuda. E esse livro te abre um leque. Ah, em alguns momentos tem preconceito, tem racismo. Esse livro é um produto de sua época, então vai ter mesmo. Mas puxa isso para o lado, deixa isso aqui um pouquinho e foca nessa personagem, porque ela tem muito para te ensinar. Recomendo muitíssimo. É isso, gente, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus favoritos de 2025. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de comprar usando os meus links de associada da Amazon. Até o próximo vídeo e viva a vida!